Bom, eu tinha pedido para vocês lerem o Salmo 133. Não sei se alguém viu no nosso grupo o pedido. Eu vou ler para vocês na versão da CNBB do Brasil, que não difere com as demais Bíblias. Simplesmente usam a linguagem bem mais popular, mais compreensível, mais brasileira. Muito interessante esta Bíblia, como foi caprichada para que todo o povo brasileiro entenda. Salmos 133 diz assim: Vede como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos. Aleluia. Vede como é bom e como é agradável os irmãos viverem junto. Aqui, para vocês terem como introdução, eu quero falar destes versículos, são 3 versículos, um pouquinho como introdução para depois orarmos. Aqui diz os irmãos viver junto, não juntos. Não juntos, senão junto. Vede como é bom, como é agradável os irmãos viverem junto. Diz assim, junto e não juntos, porque se refere à unidade. Não é viver juntos, é viver junto. Viver como um só, como uma única unidade. Mas aqui ainda temos que ver e ressaltar que tem 2 conceitos. Como é bom e como é agradável. São 2 coisas diferentes. Vamos ver mais adiante. E é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba de Arão, que desce até a gola do seu manto. É como o orvalho do Hermón que desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor derrama ali a sua bênção, a vida para sempre. Oremos. Te adoramos, Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Te louvamos e te servimos como o Senhor nos ensina a servir. Às vezes somos desobedientes, às vezes queremos colocar nossas ideias no culto a Ti, às vezes diretamente rejeitamos o Teu modelo para implantar o nosso, mas nesta tarde estamos dispostos a ouvir Tua palavra, obedecê-la e fazer o nosso culto, que é o culto do Senhor, conforme as regras do Senhor. Queremos nos deleitar na Tua presença e Te servir através deste tempo, porque não somente servia Marta preparando algo de comer material, como também servia Maria, que estava escutando e aprendendo a ser obediente. Que podemos aprender de Ti, Senhor, se não é ser obedientes? Porque Tua palavra diz que, sendo filho, aceitaste sofrer todo o que sofriste. Amém. Para aprender a ser obediente. E se o Senhor levou 3 anos e meio agachando a cabeça
para agradar ao Pai, nós queremos aproveitar nossos dias, nossos anos, para honrar ao Pai como devemos, obedientemente. Senhor, obrigado por este momento de adoração, de louvor, e obrigado pela oração de cada irmão que vai querer orar em voz alta, porque a oração é do corpo. E estamos felizes porque um ora de um jeito, outro de outro, mas todos estamos procurando nos ajustar à tua vontade, Senhor. E por isso, Senhor, estamos aqui para te ouvir. Também através da oração dos irmãos. Amém. Amém. Esta palavra tão linda que é bíblica, está na Bíblia, e eu pedi para lerem porque com certeza é um dos salmos mais lidos pelos cristãos. E seria bom que cada um viesse muito inquieto e interessado em ver qual é a diferença entre tudo que vocês já experimentaram do Salmo, ou lendo o Salmo, ou rezando o Salmo, e tudo quanto ele esconde, e que nós não sabemos quanto de riqueza ele tem. E o Senhor quer nos revelar um pouco mais, que vai nos fazer muito bem. Eu vou começar pela parte que diz que os irmãos viverem juntos, ou seja, que tem a ver com a unidade, essa expressão junto e não juntos, tem tudo a ver com a unidade. Então vem uma pergunta retórica: que vocês acham melhor ou mais importante para Deus? Se reunir ou viver junto? Que parece mais importante e transcendente para a vida do cristão? Se reunir ou habitar junto? Naturalmente que não vamos acusar ninguém, porque nós mesmos muitas vezes temos feito isso. Uma ênfase no congregar. Naturalmente que é uma ênfase religiosa, uma ênfase que tem muito a ver com o Deus dinheiro, com o Deus poder, com o Deus fama. Se nós tivermos 2.000 pessoas sentadas aqui, reunidas, haveria fama. Agora, tem 2 ou 3, ou 5 ou 10, não há fama. Ninguém vai dizer, olha, está bombando aquilo lá, está cheio de carros lá na frente da casa do fulano e está acontecendo algo, vou ver o que acontece. Não, ninguém vai nem provavelmente se percatar de que esteja acontecendo algo. Então, o que é mais importante na palavra de Deus é habitar junto. E a religiosidade exagerou e levou isto para o congregar. Porque por meio do congregar, o homem tem o poder de manipular ao homem. Dá para entender? Quando temos a visão de que congregando se resolve a coisa, e que é o mais importante, que mais agrada a Deus, então o homem tem o poder de manipular muito melhor as pessoas, porque tem frente a ele como uma audiência que tem que ouvir obrigatoriamente. Então, aí há realmente escondido um elemento de lucratividade, um elemento de interesses materiais e temporais dos homens. Enquanto que habitar junto, eu às vezes me equivoco porque leio dessa forma na maioria das Bíblias. O habitar junto é muito bom e que mais? Agradável. E sabe que
todo o Antigo Testamento, ele vai tecendo, olha, se vocês teceram na vida de vocês, como mulheres, quase com certeza. Eu trabalhei numa fábrica de roupas, também havia parte de tecido, mas eu não entendia nada, mas era o gerente ali. Não entendia nada de tecido. Mas tenho pesquisado e posso dizer que o que eu vou falar é o correto. Que toda pessoa que está reunida, ela é como uma pontada ou uma linha ou um nó da linha nas mãos de um só que está tecendo. Enquanto que quando habitamos ou vivemos junto, todos estão se emendando um ao outro. Está havendo uma conexão entre um e outro, como a tecelagem. A máquina de tecelagem eu lembro como é, das antigas. Então está havendo uma aproximação de um com o outro. E sabe que as agulhas, em qualquer momento que se use uma agulha no corpo humano, ela dói. Então, para tecermos esta comunhão, esta habitação de juntos, que está correto como estou dizendo, para nós alcançarmos isso, nós precisamos dar pontadas. Cada um tem que dar uma contribuição para que estejamos juntos, para que sejamos um. E isso é mais difícil do que estar simplesmente tecido com várias cores para mostrar a todo mundo uma obra de arte, mais nada. Mas quando a tecelagem se faz de ponto por ponto, unindo com muita dedicação, com muita delicadeza, unindo um nó com o outro, um ponto com o outro, então aí pode haver dores. Pode haver dores e pode nos machucar até. Mas é muito mais simples se reunir, sentar ali, ouvir algo, ver e assistir coisas boas feitas por alguns, mas ninguém mexeu comigo. Ninguém mexeu comigo. Até talvez a palavra mexeu comigo, mas quem sabe? Eu dou costa para os irmãos, vou embora para casa, ninguém fica sabendo que o Espírito Santo falou comigo. Porque é reunião. Reunião é tentar unir aquilo que estava desunido. Então, é muito importante nós vermos isto. E outra coisa, por incrível que pareça, os judeus não vão aceitar isto que eu vou dizer. Talvez muitos cristãos evangélicos e católicos não aceitem também o que eu vou estar dizendo. Mas todo o Antigo Testamento, e eu repito o que disse Jesus, todo o Antigo Testamento fala dele e de sua esposa. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus e sua esposa, a igreja. Quando ele está ensinando a fazer o tabernáculo, ele diz, olha, põe Moisés 3 tábuas juntas, uma junto com a outra e depois uma coluna, e depois outras 3. Tranquilamente Moisés poderia dizer, ó Senhor, o Senhor é o Senhor, mas eu sou o perito arquiteto, por que não aproveita fazer 9 colunas de tábua, 9 tábuas, ou seja, 3 vezes 3,
e recém uma coluna, porque senão vai desperdiçar material que não é necessário. O edifício vai aguentar perfeitamente. O perito arquiteto poderia discutir com Deus isso. Mas Deus diz, não, eu quero 3 tábuas e uma coluna. 3 tábuas e uma coluna. Ele está falando da Trindade divina. Está falando da igreja que é coluna e baluarte da verdade. E o povo não entende. Então aí a gente vai vendo que todo o Antigo Testamento é riquíssimo em nos revelar a Cristo e a igreja. E não é diferente aqui neste Salmo. Pelo contrário. Como é bom e como é agradável. Quando diz como é bom, está falando de Cristo. E bom, Cristo é bom demais. De tal maneira que não falta nada em Cristo. Porque Ele é bom. A bondade é o próprio caráter de Cristo. Ele, quando decidiu diante do Pai e do Espírito Santo, vou eu lá na terra para redimir os humanos que pecaram, onde você viu ou ouviu uma bondade maior que essa? Não existe. Então vemos que aqui se refere a Cristo. E quando diz agradável, está se referindo à igreja. Então, voltamos ao versículo 1 do Salmo 183. Vede como é bom Cristo, como é agradável a igreja, os irmãos viverem junto, viverem em unidade. Outra versão diz viver em unidade, unidos e em harmonia, diz algumas versões. Que está incluso neste mesmo texto que nós terminamos de ler, está incluso a palavra harmonia. Só que os tradutores desta Bíblia viram melhor explicar assim de uma maneira mais simplificada. Mas aqui só pode haver harmonia entre o bom e o agradável, sendo uma só coisa, que é habitar junto. Esse habitar junto tem os dois lados, harmoniosamente. Não é que um manda mais que o outro. O bom domina e o agradável de vez em quando aparece. Não, os dois estão dando a caracterização ao corpo de Cristo por meio do habitar junto, em unidade. Então, aí estão as duas coisas principais do cristianismo. Habitar na terra junto, significando unido e em unicidade. Todo tipo de congregação religiosa até pode alcançar unidade, mas nunca unicidade. Podem até avançar a unidade, em parte, mediocremente, mas tem alguma unidade. Tem comunidades onde alguém enferma e eu já vi comunidades onde alguém teve um acidente, o pastor diz na hora, fecha o templo, vamos todos para lá. Vamos socorrer, vamos ajudar. Então, existe um pouquinho de unidade em qualquer outro ambiente. Como também entre nós existe uma unidade. Em muitas ocasiões tem existido. Mas temos que ir além. Não podemos ficar com a unidade, senão que temos que avançar para a unicidade. E para avançarmos à unicidade, é um processo. Diz assim, eu tenho anotado aqui, Arão, é quase parecido no espanhol, mas não é igualzinho.
Arão tipifica a Cristo neste capítulo, como o sumo sacerdote. As vestiduras de Arão tipificam a igreja. O corpo de Cristo como a plenitude, a expressão de Cristo. O que o azeite desça desde a cabeça até a orla de suas vestes, significa que tanto a cabeça, que é Cristo, como o corpo, que é a igreja, tanto Cristo como a igreja, estão baixo a unção do fino óleo de Deus. Também essa unção que é derramada significa que existe autoridade na igreja. Autoridade. Naquela época, a barba era símbolo de autoridade. Por isso que o Salmo diz que desce da cabeça para a barba, a cabeça, que no caso ali é Deus, desce para a barba, que é Cristo, autoridade, e desce por todo o corpo por meio das juntas, até o último membro do corpo. A autoridade só pode estar, a autoridade de Deus só pode estar na igreja corpo, na igreja esposa de Cristo. Em outro lado não está. Por isso que a bagunça, a divisão, pastores se suicidando, divórcio por todos lados. Por quê? Porque não está a autoridade. A unção aqui, neste salmo, é a autoridade que desce desde a cabeça, passa pela barba, que é o símbolo da autoridade, que representa Cristo, e percorre todo o corpo de Cristo. Agora, a unha do pé, na comparação, a unha do pé, ela responde à cabeça, assim como a mão responde à cabeça. O fígado responde à cabeça. Todos respondem à cabeça. Mas é uma unção que desce por meio de Cristo, que também a barba representa todos os ministérios que há em Cristo. Ministério apostólico, pastoral, tudo está na barba, no simbolismo da barba. Então nós vemos aí que muito além de estar reunidos e sermos muitos, o que é importante nós estarmos habitando junto, ou seja, em unidade e em unicidade. E como podemos viver habitando, como podemos habitar na unicidade? Porque unidos é uma coisa, mas unicidade é quando nós todos pensamos a mesma coisa, e se não pensarmos a mesma coisa, obedecemos a mesma coisa. Me entende? Que vem da cabeça. Porque podemos divergir, porque vai depender do crescimento espiritual de cada um. Podemos divergir, mas temos que estar atentos ao que vem da cabeça. E não estou falando do cabeça da mulher, porque tem cada cabeça de plástico por aí. Senão que estou falando da autoridade de Deus no corpo de Cristo. E o corpo é santo, o corpo é puro. Não pode ser nunca pecador o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não contém pecadores. Pode vir o gay, pode vir o bêbado, pode vir a prostituta na reunião. Mas o corpo de Cristo só é formado por gente santa. E tem muitos congregar por aí que nunca souberam o que é o corpo de Cristo, porque eles se preocupam só pelo congregar.
Hoje estava lindo o culto, estavam todos, porque estavam uns 300 membros, então estavam todos, estava lindo, a glória de Deus era maravilhosa. Mas quanto de unidade há naquilo? Quanto de unidade? Muito menos não há unicidade, não há. E a pessoa está ali e muitos deles confundem as coisas. E dizem, poxa, se aquele pecador está cantando lá, para o próximo domingo eu vou pedir para o pastor cantar eu também. E começa a competição e a contenda e toda essa bagunça aí. Por quê? Porque a preocupação do mercado gospel é o congregar. A preocupação do mercado gospel é congregar. Agora, a nossa preocupação deve ser habitar junto e em harmonia. Amém. E se nós temos essa preocupação, hoje somos pouco, amanhã somos mais, nunca vai diminuir com o tempo. No princípio, no começo diminui um pouco, mas depois não diminui nunca mais. Por quê? Porque se prova a palavra verdadeira de Deus, a água viva, e não se quer mais voltar para trás. Isso em todos os casos tem acontecido. Então nós vemos que esse azeite representa a autoridade que está descendo desde a cabeça e através de Cristo e através dos ministérios para todo o corpo. Insisto, todo o corpo tem que obedecer à cabeça, ao cabeça que é Cristo, a Deus, digamos, em geral. Mas se não entendermos, por causa da nossa estatura espiritual, não entendermos a palavra de Deus tal como Deus está mandando, e temos a tendência de distorcer a palavra, de fazer de conta que não ouvi. Se temos essas tendências carnais e até malignas para nos roubar a palavra, o importante é que nós tenhamos um coração disposto a obedecer. Se temos um coração disposto a obedecer, com certeza vamos ir para o quarto depois de ouvir algo que detestamos, não gostamos, repudiamos, ou não me ofendeu, eu vou para o quarto orar e pedir ao Senhor iluminação sobre essa palavra. E o que vai acontecer? O Espírito vai mostrar claramente se foi uma palavra de Deus ou não, e nós vamos só crescer. Por quê? Porque temos a tendência a ser obediente. A natureza, diz a palavra de Deus, que antes éramos filhos de ira e de desobediência. Hoje não tem um crente que tenha a chance de desobedecer quando queira. Não tem um crente. Todos por igual, até mesmo o bispo e o apóstolo têm o dever de obedecer à palavra de Deus. Mas não a palavra que está escrita e interpretada pelo homem, senão a palavra revelada, a palavra que realmente vem de Deus, como diz a Doris muitas vezes, do trono de Deus. Então, essa palavra que mexeu conosco ou não mexeu, somos responsáveis por ela. Não mexeu? Então quer dizer que eu estou muito em outra coisa, estou voando. E vou dizer uma coisa. Em Blumenau, disse uma irmã para mim, pastor, o meu esposo por fim disse que vem para o culto. Ela convidava ele e ele nunca queria vir. E ela falava bem de mim, então até que um dia ele vinha. Ela me contou, disse, hoje por fim Deus obrou, o meu esposo vem. Amém, amém. Eu disse, glória a Deus por isso. E eu disse para ela que me mostrasse quem era o esposo. Ela foi, me apresentou. Daí chegou a hora de eu pregar a palavra.
eu fui pregar, ele estava assim atento e começou a me ouvir, de repente foi fechando os olhos, fechando, e de repente levantou os braços e ficou assim reto, com os braços retos e os olhos fechados. Impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo. Ali eu aprendi. Repreendi em silêncio. Repreendi e amarrei aquele espírito. Eu vi quando caiu os braços dele. E abri os olhos. E hoje estamos vivendo um tempo assim. Muita gente fecha os olhos quando eu estou falando ou outro está falando a palavra pura de Deus. Fecha os olhos. Parece que dorme. E não digo que toda vez que durma no culto seja demoníaco, não. Tem vezes que realmente a pessoa está cansada e não pode controlar. Mas existe essa possibilidade. Então, a palavra aqui, vamos seguir, é muito interessante tudo o que nos ensina a Bíblia. E este capítulo nos traz outros ensinos também muito interessantes. Porque aqui no versículo 2 diz que é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba de Arão, que é o sumo sacerdote, ou seja, ministério, que desce até a gola do seu manto, ou seja, até a última parte das vestes. Mas também esta união e unicidade é como o orvalho do Hermão que desce sobre os montes. O óleo representa o Espírito Santo, eu falei, também Cristo. Enquanto que o orvalho representa a mulher, portanto, representa a igreja. É como o orvalho do Hermão que desce sobre os montes de Sião. Os montes de Sião eram um lugar ali perto de Jerusalém, alto, mais alto que a cidade, e que o governo de Jerusalém mandou cuidar que ninguém tocasse, porque ali houve a aparição de Deus. Deus apareceu a Abraão e a outros ali nesse lugar. Então, ali era lugar sagrado e ninguém podia ir povoar lá e o governo cuidava. E aqui diz que essa comunhão e essa unicidade é como o orvalho do Hermão que desce sobre os montes de Sião. Acima do monte de Sião está acima da parte, como explicar? Acima da parte de morro, quero dizer, a parte alta, acima dessa parte alta, tem algo mais alto, que é o monte. E desse monte jorra, desce sobre o monte de Sião e vai descendo o quê? A presença e a glória de Deus. Porque Deus não está dividido. Porque na nossa comunhão Deus é um só, conosco, com o povo de Deus. E ainda vivemos a unicidade, que já vou explicar da unicidade. Então, vai cobrindo o morro, vai descendo pelo monte e descendo o morro e até os vales chega aquele orvalho. Sabemos que o orvalho descia tanto ao ponto de se tornar uma lagoa no vale. Tanta água que havia descendo dos montes. Porque o Senhor é como o orvalho do Hermão que desce sobre os montes de Sião. Porque o Senhor derrama ali a sua bênção e vida para sempre. Onde está a bênção para os cristãos? Para o povo de Deus, vamos dizer, porque aqui inclui os judeus também. Para o povo de Deus. Onde está a bênção? Onde está a vida eterna que Deus
dá para o seu povo. Naquele lugar simbólico, porque lá Deus é uno de unidade, e é um só, e Deus é uno de unidade e unicidade, porque nele são três pessoas. Lá as três pessoas estão unidas, entre elas, e elas conosco, e nós com elas. A nossa unidade e unicidade se completa quando está naquele monte de Sião. E quando estamos nesse lugar, temos as bênçãos de Deus e a vida eterna. O que significa isso? Entramos ao tema da unicidade. Significa que lá embaixo, Jerusalém tinha muitos crentes, fiéis a Deus. Não basta com estar em Jerusalém. Não alcança com ser salvo. Não alcança com viver em Jerusalém e cumprir todos os ritos e a liturgia da religião. Não alcança em viver em união, habitar em união com os irmãos aqui embaixo, no vale. Precisamos subir um grau, que é o grau da unicidade. O pensar todos a mesma coisa. O obedecer todos ao mesmo cabeça. O obedecer todos a mesma palavra. Todos. Se eu disser, leiam o Salmo 133, não é para um só. É para todos. Eu também leio. E leio 2, 3, 4 vezes e digo, meu Deus, estou vendo cada vez mais coisas aqui. Fico feliz. Por aí, nem vou pregar numa denominação, numa igreja, por aí não temos nossa comunhão. Não importa. Eu já me enriqueci. Não perdi tempo. Entende? Então, a unicidade tem tudo a ver para nos autorizar subir o monte. Aleluia. E que é a unicidade? Quando a Bíblia quer falar da unidade cristã, cita um só versículo e basta. Efésios 4, 3, onde diz a unidade do Espírito. Se vamos tentar ter unidade na alma, nunca. Isso é o que fazem os irmãos que estão dentro de quatro paredes por aí, e porque tem um show, tem um pregador de fora, tem um cantor, tem tudo está. Então, estamos todos unidos. Mas quanto muda na vida das pessoas? Muda um pouco, sim. Um pouco, pouquinho. Porque temos a revelação aí da unidade, a possibilidade de viver a unidade. Mas o problema é que se o pregador e os cantores não estão no Espírito, nós voltamos vazios. Vazios. Eu contei para vocês de uma vez na Igreja de Deus de Curitiba, o cara ser honrado, que era um grande pregador que ia nos entregar a palavra, falou o tempo todo de filmes. E pregava o que ele entendia que é de Deus, que ele viu no filme. E para pior em inglês. Eu acho que ele estava querendo mostrar que ele estava fazendo o curso em inglês e estava indo bem. Eu acho que era isso só. Então imagina com tamanha carnalidade que unidade vai ser produzida do Espírito. Não tem como. Bom, mas vamos supor que você está recebendo essa bênção. Não é suficiente. Nós precisamos da unicidade. E para chegarmos a essa unicidade, nós temos que sair fora da cidade, do conforto, atravessar o deserto, atravessar o vale, subir o morro e chegar até o lugar sagrado chamado Monte Sião. Aleluia. E quando nós chegamos naquele lugar, temos João 17 que fala da unicidade, onde diz, eu e o Pai somos um. E está falando
com o apoio do Espírito Santo Jesus nessa oração. Então, lá em Efésios fala da unidade e em João 17 fala da unicidade. E que lá em Efésios, qual é a recomendação? A recomendação de não perder o vínculo da paz. O vínculo da paz na unidade do Espírito. Se não temos unidade no Espírito, não há paz. A paz pode ser muito passageira, muito mínima, muito superficial, muito programática, muito diplomática. Vamos dar uma ideia qualquer. Tu não me apareça, diz um pai e uma mãe para um filho, tu não me apareça com um calção aí dentro da visita, corre e coloca aí calça, vamos supor. Tá, mãe, eu vou fazer, tá. Pode acontecer que chega a hora de visita, esse rapaz se acostume a isso, mas é unidade. Talvez o coração dele está rebelado contra tudo isso. E jurando que a hora que que a mãe sair, ele vai sair pelado aí, porque está bravo com a mãe e com o pai. Então, por isso que o versículo fala que para a unidade tem que haver um vínculo de paz. Se não nos vinculamos, não nos relacionamos com a paz, não estamos no Espírito. Enquanto que para a unicidade, sabe o que se requer? Se requer obediência. Ali Jesus obedece ao Pai totalmente, totalmente. Ele sendo Deus, ele pede as coisas para o Pai. E ainda diz que para os seus discípulos, que se eles não vivessem essa unidade, diz, mas também ali como o capítulo todo se prioriza a unicidade, então inclui a unicidade também nesse versículo 23. Então Jesus diz, se vocês querem que as pessoas se salvem e que as pessoas creiam, sejam vocês um. A uníssono. Desde muito criança, adolescente principalmente, a mim me perguntavam na rua de monte. Subia nos ônibus, me faziam falar. No táxi também, no armazém também. Os vendedores paravam de vender e demoravam até que o cliente dizia, bom, seu Garcia, estou apressado, me dá minhas coisas e vou embora. Porque todo mundo aproveitava que eu chegava para perguntar, é verdade que você não pode ter uma segunda mulher? Outro vinha e dizia, é verdade que não podem tomar vinho? É verdade que baile é pecado para você? Ou seja, o que meus irmãos pregavam era tudo errado. Como eu ia pregar a verdade e conseguir que as pessoas se salvem? Não tinha como. Era raríssimo que alguém se convertesse com tantas mensagens diferentes fora da palavra. Então, temos que cuidar muito, aqui termino, que temos que cuidar muito cada vez que nós testemunhamos na reunião ou fora da reunião ou para os de fora, o que vamos passar. Porque se realmente passamos uma mensagem ao uníssono, por isso que tem aquele livrinho que diz, aquele folheto que diz 4 passos para a salvação. É bem rudimentário, mas é bem verdadeiro. 4 passos, né? E também existem outra forma de ver e de descobrir como nós temos que pregar e evangelizar. Então, por que tem tanta gente reunida? Os templos, a católica, a evangélica, por que tem tanta gente reunida e nós não? Por quê? Porque eles só vão pregar uma coisa que não é evangelho, que não mexe com o pecado, que não acorda a pessoa para a vida eterna. E
e conforma as pessoas com alguma bênção, então está tudo cômodo. Mas nós queremos ser fiéis. Não somos melhores, mas queremos ser fiéis. Agora, o último ponto aí neste salmo é que só ali há vida eterna. Isto é de se assustar, é? Só ali há vida eterna. Sabe que faz um tempo eu estou pesquisando na Bíblia, estudando, e quase nunca eu consulto livros, praticamente nunca. Não consulto livro algum, nem vídeo. Consultava de vez em quando livros, sempre consulto livro, mas no processo, quando estou escrevendo o que Deus me deu, aí lembro de fulano, de sutano, deste livro, de outro, frases, alguma coisa, e vou lá. Mas já não me guio mais por ninguém. Eu vou escrevendo o que o Senhor me guia na palavra, no Espírito. Mas nunca tinha ouvido algo que faz uns 3 meses está me inquietando. Que parece que essa vida eterna é dada numa maneira gradual. Como o eterno gradual? Pode, por que não? Porque um carrinho de brinquedo com o mesmo material do carro grande, pode até um crânio por aí, botar motor, chave, tudo direitinho, e fazer andar o carrinho pequenininho. É o material, é o mesmo material, toda a mesma artesania talvez, mas não é o apropriado, não é o modelo terminal, entende? E nas mesmas fábricas de carro, você sabe, e eu vi vídeo onde sai um carro novo, provando e vão provando e param e revisam e voltam para a oficina até que dizem, pronto, agora vamos poder vender este carro. Então, eu creio que isso acontece com a vida eterna. E o versículo último, a última parte do versículo último do Salmo 133 dá pé a isso. E eu creio que no Novo Testamento está essa possibilidade também. Estou descobrindo aos poucos. Ainda não posso me explanar no tema. Mas veja, quando nós somos salvos, recebemos vida eterna. Mas ainda temos que viver, ainda temos que morrer, ainda temos que ter obras para poder ter recompensas de vida eterna. Ainda temos que ter muitas obras para ganhar um lugar melhor no reino eterno de Deus. Mas já tínhamos vida eterna. E este salmo dá a entender isso, que nós queremos a plenitude da vida eterna, temos que chegar à unicidade. Temos que chegar a esse ponto. Batalhar muito pela unicidade. O que eu escrevo, tenho certeza que é dado por Deus. Agora, como escrevo, talvez não. Mas o que Deus me dá está ali. Não invento. Não invento mesmo. E muitas vezes, com quebrantamento da minha vida diante do Senhor, antes de publicar. Muitas vezes. Então eu quero que vocês entendam que não estão perdendo tempo, mas temos que mudar. Temos que mudar e parar de fantasiar com ser muitos, fantasiar com trazer fulano, sutano, fantasiar com evangelizar, tudo isso parar com essa fantasia e orar e pedir ao Senhor, Senhor, faz de nós um grupo homogêneo, unido e ao uníssono, na unicidade absoluta, que de tal maneira que quando eu esteja orando, vocês podem orar assim, eu esteja orando, eu sentir, chamar a outro do grupo e dizer, estou orando, quer orar comigo? Vai
a outra pessoa se engajar e não vai dizer, tu me incomodou, tava... Não, porque também está no Espírito. E vai começar a acontecer coisas tremendas que Deus quer fazer. Amém. Se Ele prometeu bênção e vida eterna, quando nós subimos lá ao morro, ao monte de Sião, então é porque podemos chegar a esse grau de concordância com Deus, com a Trindade divina. A um ponto que, quando Deus fale para nós vamos falar com temor e tremor, porque é a palavra de Deus. E quando Deus manda falar e dá ousadia, obedecer. Esses dias eu tive um caso que eu orei, pedi um rema ao Senhor. Sabe qual foi o rema que Ele me deu? Pedro, que estava, ai Senhor, eu me afogo, tá? Ele disse, vem cá, cara, vem para cá, tenha fé. E pegou a mão dele e levou ele para lá. E o Senhor me deu rema, eu disse, aí terminei orando, Senhor, me dá a mão, que eu tenho medo de falar, talvez não me alcança a fé, me dá a mão. E o Senhor me deu a mão. Então, é isso, minhas queridas irmãs, meu irmão. O que tem vocês a dizer sobre esta palavra?